Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é este daqui. Não era você que eu esperava. Pois bem, muita gente também não esperava este quadrinho aqui, mas aqui está, né? Mas não era quem esperava, mas estou feliz por você ter vindo, ou estou feliz por ter lido. Tá, esse quadrinho aqui, como a maioria das pessoas deve saber, caso você não saiba, fica tranquilo que eu vou te explicar. Esse quadrinho daqui, ele é autobiográfico. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Fabien Tume. Eu vou chutar aqui assim, o pessoal que manja do francês vai me corrigir aí, por favor. E a gente vai acompanhar a vida dele. Ele tá com a mulher dele, casado, obviamente. Ela tá grávida da filha dele, Júlia. Ele já tinha uma filha, Louise, que já tinha uma certa idade, sei lá, vou chutar uns 4, 5 anos. E ele morava aqui no Brasil e tal, blá blá blá. E um dia ele decide voltar pra França, ele é francês, obviamente. Ele decide voltar pra França. Ela tá grávida, eles vão fazendo acompanhamento, e aí um belo dia, quando a filha dele nasce, quando a Júlia nasce, ele vai visitar ela no berçário, ele percebe que tem alguma coisa estranha com ela. Ele fala, tem alguma coisa errada com ela, tem alguma coisa aí. Aí quando ele vê o que, porra, ela é trissômica, ou seja, ela tem síndrome de Down. Aí ele fica, caralho, não é possível. E aí pergunta pra enfermeira, não, sua filha é de boa, não tem nada não. Pergunta pro médico, não, sua filha é de boa, não tem nada não. Ele fala, não é possível, velho, ela tá querendo me enganar. E aí é o que a gente vai acompanhar. A gente acompanha todo esse processo antes, a gente acompanha o processo durante, e a gente acompanha uma parte do processo depois. A gente vai acompanhar um período da vida do Fabien, lidando com a descoberta, com a negação, a barganha. É quase, sabe, aqueles esquemas, as fases do... Como é o nome que diz? As fases do luto. Então, primeira negação, barganha, blá, blá, blá. Então a gente acompanha ele fazendo todo esse processo, todo esse percurso, do momento que ele descobre que a filha dele tem síndrome de Down, que ela é trissômica ou que ela é especial, até o momento onde ele passa realmente a aceitá-la como ela é, passa a ver ela como filha, e aí a história vai se seguindo, tá? Então vamos lá. É interessante que ele vai montando, ele monta assim bem brevemente, de maneira bem simplória, pra gente toda a questão da visão dele com relação às pessoas que têm a síndrome de Down. É a primeira coisa que ele faz. Depois que ele faz isso com a gente, aí ele vai acompanhando, a gente vai vendo pedaços da vida dele com a mulher dele grávida, todo o processo, como é a questão de se acompanhar numa gravidez aqui no Brasil, como é o processo de acompanhar uma gravidez na França, né, as dificuldades que se tem quando você muda de um país para o outro para fazer esse acompanhamento do pré-natal, durante Natal e o pós-natal. No caso da filha dele, foi necessário um acompanhamento depois que ela nasceu. Obviamente pela questão da síndrome de Down. Então a gente vai acompanhando tudo isso. Ele mostra pra gente no comecinho, quando ele era mais novo e um pouco mais velho, como é a visão dele sobre as pessoas que têm síndrome de Down. E aí ele vai montando um terror que na minha visão ficou forçado. Ele tentou ficar botando assim aquele lance de angústia em você, de, porra, será que a filha dele vai ter mesmo? Será que vai ter mesmo? A gente já sabia que a filha dele ia ter síndrome de Down. Então não tem, pra mim foi desnecessário colocar essa atenção quer dizer, foi desnecessário não, mas ele colocou aqui o que ele sentiu, mas pra mim ficou chato de assim, velho, já sei que você tá numa psyche porque você acha que sua filha vai ter síndrome de Down, mas no fim das contas eu já sei que ela tem. Então, eu como leitor, pra mim ficou desnecessário. Eu entendo o porquê que ele fez, porque obviamente ele tá falando sobre a vida dele, então ele quis se expressar, mas eu acho que ele poderia ter feito de uma maneira bem menor. Ele prolonga bastante ao ponto de ficar chato. Então a maior parte, vou dizer assim, até a metade mais ou menos, até onde a filha dele nasce, até o momento onde a filha dele nasce é chato pra caralho, é bem chatinho, é bem marisia, não me empolgou. Algumas coisas assim são cativantes porque ele constrói, ele se constrói muito bem, né, a questão da personalidade dele. Então você sabe que isso daqui é uma pessoa de verdade, você consegue se identificar com algumas coisas que ele faz e ao mesmo tempo repudia outras. Mas depois que a filha dele nasce é que fica interessante, porque aí é que tem realmente a questão do peso do dilema, de como uma pessoa aceita, como uma pessoa não aceita, como ela lida com essa questão de ter um filho trissômico, de ter um filho que tem a síndrome de Down, e das preocupações que são causadas, a questão de aceitação. É um bagulho bem pesado quando a filha dele nasce, as coisas que ele escreve aqui são bem pesadas, mas eu não vou julgar, porque eu não sei se eu faria a mesma coisa, mas eu entendo o pensamento dele. Só pra exemplificar, ele pensa, porra, ela tem um problema no coração, antes ela morresse logo, do que ficar com, do que eu ter que lidar com uma filha com síndrome de Down.
É o tipo de coisa que ele fala. É bizarro pra caralho? É. Mas tem que ser, a ideia da obra é justamente essa, você tentar se colocar no lugar dele. E não é justificativa. Não é querendo justificar o que ele falou. Mas você fica, porra, o cara falou isso mesmo? Porra, ele pensou isso mesmo? Porque todo mundo já teve aquela situação que você pensou em alguma coisa, que você jamais vai falar pra alguém, que você jamais falou pra alguém, mas que você pensou. E aí, velho, é uma coragem da porra pro cara colocar isso daqui, de pensar de porra, antes minha filha tivesse morrido. Antes ela tivesse morrido quando ela nasceu e tal, eu não queria que ela tivesse vivido, ela tivesse tido problema no coração e tivesse morrido de uma vez que eu ficava livre. É uma coragem da porra pro cara escrever isso. Então, pra mim, ele já ganhou vários pontos nesse aspecto. E aí depois a gente vê também o processo dele de se adaptar à ideia de que ela realmente é a filha dele, porque ele não acha que ele não sente a conexão com ela. É quase uma depressão pós-parto, não vou nem falar sobre isso porque eu não manjo, não faço ideia, então vou falar besteira. Mas não tem a questão da conectividade, ele não sente o afeto pela filha dele, ele não vê ela como filha dele, e isso, pelo que eles dão a entender, é normal até o período de adaptação e depois a aceitação. E aí você vê ele já, é um momento assim bem singelo, bem lindo, muito bonito, quando ele realmente aceita a filha dele como ela é, e ele passa a entender a situação, e aí depois o outro lado, né, de agora eu já fico meio chateado quando as pessoas começam a olhar diferente para minha filha. Então do meio pro final a obra fica muito boa, mas eu confesso que assim, apesar deste momento em específico que ele faz com a filha, que ele, porra, agora é minha filha, que ele usa, sei lá, umas 5 páginas sem palavra alguma, só onomatopeia e quadros, e aí ele vai montando, é uma cena muito linda, mas tirando isso, eu não senti não sei, velho, não é que não senti verdade, mas eu não senti um peso emocional que eu esperava sentir pra uma obra igual a essa. Ou meu nível de empatia foi até um determinado ponto. Daqui em diante eu não consegui passar para me emocionar. Diferente, por exemplo, da Diferença Invisível, onde minha empatia foi um ponto tal e foi além. Entendeu? Então, comparando com A Diferença Invisível, que é um quadrinho que relativamente fala de um tema similar e que também é autobiográfico, esse daqui pra mim pecou nesse aspecto. Faltou peso, talvez, para a questão das emoções. Não sei explicar exatamente o que foi que teve, não. Assim, não foi um quadrinho ruim de ler, eu li, gostei de ter lido. Mas eu não senti tanta emoção, não me empolguei tanto, não me conectei tanto com a situação dele. Talvez por não ser pai, ou talvez por não conhecer o síndrome de Down e coisas do tipo. Mas enfim, não é um quadrinho ruim, tá? Não é um quadrinho ruim, longe disso. Mas é para um público muito específico. Pessoas que trabalham, ou que têm interesse, ou que gostam de pesquisar sobre a questão da síndrome de Down. Pessoas que conhecem alguém que tem um filho, um parente com síndrome de Down, que queira de repente, né, mostrar, ou alguém que de repente teve um filho recém-nascido e fala, olha, o que você está passando, ou o que você vai passar, outra pessoa já passou. E aí você dá esse quadrinho de presente. Eu vejo esse daqui e A Diferença Invisível muito mais nessa pegada de, olha, deixa eu te mostrar como é que é. E é por isso que eu leio, porque assim, obviamente eu nunca passei por isso, não conheço ninguém que tenha passado, mas se eu vier a conhecer, eu já tenho uma referência de como saber lidar ou de repente como pensar em lidar com essa pessoa, não só a pessoa trissômica, como também com os pais, né? Então, são vários aspectos interessantes que são tratados aqui. Diferente da Diferença Invisível, esse daqui não é tão educacional. Ele coloca alguns diálogos quando ele foi educado sobre a questão da trissomia, né? Mas ele não explica nada, ele não se aprofunda nas explicações, salvo exceções que são necessárias para você entender, caso você queira. Mas também é dispensável caso você esteja lendo lá. Ele começa a explicar sobre a questão biológica, como é que nasce uma pessoa trissômica. Se você quiser pular essa parte, você pula e não vai fazer diferença nenhuma para a história. Mas, por exemplo, na Diferença Invisível, eu senti que é um negócio mais de panfleto. E esse daqui não, realmente esse daqui é mais para mostrar a experiência dele. A Diferença Invisível foi autobiográfica, mostrou a experiência da pessoa e acrescentou a questão da explicação, a questão educativa. Nesse daqui você não vai ter a questão da educação, que de repente para algumas pessoas pode ser um ponto negativo, tá certo? Esse marca-página aqui já é de uma lindona que gostou, quer dizer, né, e depois eu falei, porra, gostei disso, disso, aquilo, outro, ela, porra, vou ler também, ela já começou a ler, acho que hoje mesmo ela termina. Então é isso, meus jovens,
Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. It's your time to shine. Você vai dizer aí com seus dedinhos ou assim também o que é que você achou, você gostou, não gostou, achou interessante, não achou. Você também não sentiu essa conectividade, você não sentiu o mesmo peso que você esperava, ou você tá achando que eu tô maluco, que tem peso pra porra e eu que sou lerdo, ou eu sou o coração gelado, o rei da noite e coisas do tipo. Me diz aí o que que você achou, tá certo? Aquele um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.